Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um encontro online com o qual nos mantemos conectados e firmes no conteúdo de geografia para vocês. Eu sou José Orlando Otero, professor da oitava CRE da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós falaremos sobre as coordenadas geográficas. E as coordenadas geográficas nada mais são do que conjunto de linhas imaginárias, paralelos e meridianos que servem para localizar qualquer ponto, qualquer lugar ou qualquer objeto no espaço geográfico. Tá? Então, nós trabalharemos hoje com esse assunto. A orientação ela trabalha com os pontos cardeais, que nós já vimos aqui: norte, sul, leste, oeste. As coordenadas geográficas, na realidade, é o endereço da Terra. Esse endereço da Terra faz com que haja um deslocamento com precisão sobre o espaço geográfico. Foi fundamental nas grandes navegações. Quando um piloto de uma aeronave levanta voo do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, com destino ao aeroporto de São Paulo, em Cumbica, ele vai utilizar essas coordenadas geográficas para a localização na sua navegação aérea. A mesma coisa acontece com um comandante de uma embarcação. Quando ele sai de Gênova em direção ao Recife, ele também utiliza o sistema de coordenadas geográficas. Essas coordenadas geográficas, elas estão espalhadas por todo o planeta. Na sua casa, na minha casa, existem essas linhas imaginárias que passam sobre a área onde nós vivemos, onde nós moramos. E quais são a base dessas coordenadas geográficas? Duas linhas imaginárias: o Equador e o meridiano de Greenwich. O Equador é um paralelo. Para que serve a linha do Equador? A linha do Equador serve para localizar, dividir a Terra em duas metades: hemisfério norte e hemisfério sul. E a linha do Equador passa lá no extremo norte do Brasil. Ele dá uma volta em todo o planeta. Então, aqui nós podemos observar, esse aqui é a América do Sul, e metade da América do Sul é o Brasil. A linha do Equador passa aqui no extremo norte do Brasil, pelo Oceano Atlântico, pela África, passa pelo Oceano Índico e dá uma volta no Pacífico e volta justamente para a América. Então, a linha do Equador serve para dividir a Terra em duas metades: hemisfério norte e hemisfério sul. É um paralelo. Depois nós temos o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é um meridiano que serve para dividir a Terra em duas metades: hemisfério leste e hemisfério oeste. O paralelo, aqui no mapa, é essa linha deitada no planisfério. Aqui no globo terrestre, o meridiano é uma linha imaginária que cruza de polo a polo. Esse nome de Greenwich é uma localidade que está situada dentro da Grande Londres, ou seja, bem próximo de Londres. É um observatório aonde estabelece todas as medidas. E esse meridiano de Greenwich, ele foi justamente criado no século XIX. Em torno de 1880 foi criado toda essa conferência internacional para estabelecer o meridiano de referência para justamente estabelecer essa orientação. E é através dos meridianos que nós também estabelecemos o sistema de fusos horários. Okay? Então, já os meridianos são o oposto dos paralelos. São linhas imaginárias traçadas no globo terrestre, na direção vertical, ligando o polo sul ao polo norte. O principal é o meridiano de Greenwich. Ao contrário da linha do Equador, foi definido artificialmente por meio de uma conferência internacional do século XIX, que apontou a cidade de Londres, na Inglaterra, como referência mundial para o meridiano de Greenwich. Então, recapitulando, nós temos dois tipos de linhas imaginárias: os paralelos, e o principal paralelo da Terra é a linha do Equador, que serve para dividir a Terra em duas metades: hemisfério norte e hemisfério sul. E nós temos o meridiano, que é uma linha que vai de polo a polo, é uma linha aqui no globo terrestre em pé. O meridiano de Greenwich está localizado em Londres, próximo da cidade de Londres, está na Grande Londres. Então, o meridiano de Greenwich serve para dividir a Terra em duas metades: hemisfério leste ou hemisfério oriental e hemisfério oeste, hemisfério ocidental. Rapidamente comentando, o Brasil está
no hemisfério ocidental da Terra. Bem, além desses meridianos, tá, nós temos outras linhas imaginárias. Quais são as outras linhas imaginárias que nós encontramos? Nós encontramos mais 4 linhas imaginárias com relação aos paralelos. Nós temos o Trópico de Capricórnio, que passa justamente também no Brasil, aproximadamente na cidade de Osasco, passa no Paraná, São Paulo, na cidade de Osasco, que seria um marco para nós entendermos esse Trópico de Capricórnio, dar uma volta em todo o planeta. Temos o Trópico de Câncer, temos o Círculo Polar Ártico no extremo norte e temos o Círculo Polar Antártico no sul. O Trópico de Câncer está ao norte, o Círculo Polar Ártico está ao norte do Equador, o Trópico de Capricórnio está ao sul do Equador e o Círculo Polar Antártico está ao sul do Equador. Tá? Então, nós temos aqui, tá, outras linhas imaginárias. Na realidade, são 5 paralelos. O Equador, que é o paralelo principal, Trópico de Capricórnio, ao sul, Círculo Polar Antártico ao sul, Trópico de Câncer ao norte e Círculo Polar Ártico no hemisfério norte. Então, o número 1 do exercício pede o seguinte: cite o nome do sistema que podemos usar para nos localizar no espaço geográfico. Resposta: coordenada geográfica, que é o assunto em questão. O que é coordenada geográfica? Conjunto de linhas imaginárias, paralelos e meridianos, que serve para localizar qualquer ponto, qualquer lugar, qualquer objeto no espaço geográfico. Questão número 2. Cite o nome das linhas imaginárias traçadas no globo terrestre. Em seguida, aponte quais são as linhas usadas como referência. Bem, linhas de referência, paralelo, Equador, serve para dividir a Terra em 2 metades, hemisfério norte e hemisfério sul. É com ele que vai se estabelecer a latitude. Outra linha de referência, o meridiano de Greenwich. Ele serve para dividir a Terra em 2 metades, hemisfério leste e hemisfério oeste. Também é uma linha de referência. Com relação aos paralelos, tem outros paralelos que recebem nomes especiais. Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, Círculo Polar Antártico, no hemisfério sul, Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e Círculo Polar Ártico, no hemisfério norte. Então, essa número 2 aqui são as linhas imaginárias e os pontos de referência. Quando eu falo em latitude, eu estou me referindo aos paralelos. E o principal paralelo da Terra é a linha do Equador. Quando eu falo em longitude, eu estou me referindo aos meridianos. E o principal meridiano de referência da Terra é o meridiano de Greenwich. E aí vem o próximo exercício. Explique como é formado o cálculo que define a latitude de um lugar. O cálculo é o seguinte, tá? Referência da latitude, linha do Equador, ok? Então, nós teremos 90 graus, 90 paralelos para norte e 90 paralelos para o sul, em ordem crescente. Vai existir um paralelo para o norte e um paralelo para o sul. 1 grau ao norte, 1 grau ao sul. 2 graus ao norte, 2 graus ao sul. A latitude, gente, está relacionada à linha do Equador. E esse relacionamento tem a ver com 90 paralelos para norte e 90 paralelos para o sul. Lembrando a vocês que 4 recebem nomes especiais. Então, como é que se calcula? Como é que é feito o cálculo? O cálculo é feito como referência à linha do Equador e varia de 0 até 90, tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul. Com relação ao exercício número 2, nós temos aqui, explique como é formado o cálculo que define a longitude de um lugar do planeta. Então, o cálculo é o seguinte, qual é a referência da longitude? A referência da longitude é o meridiano de Greenwich. Essa é a referência da longitude. Então, nós teremos 180 meridianos para o lado leste e 180 para o lado oeste. Por que lado leste e oeste? Porque o meridiano de Greenwich divide a Terra em 2 metades. Hemisfério leste, chamado de Oriente, e hemisfério oeste, chamado de Ocidente. Então, a resposta da número 2, ela trabalha com isso.
Como é que é feito o cálculo da longitude? Linha meridiano de Greenwich, como sendo o meridiano de referência, a linha de referência, teremos 180 meridianos para leste e teremos 180 meridianos para oeste. Bem, espero que vocês tenham gostado, ok? Essa é, no caso, a matéria da semana de complementação e logo, logo estaremos juntos. Até breve.